papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Então, mais um episódio do Sincero Cast. Estou aqui junto com o Alan. Manda um salve aí, Alan. Olá, pessoal. E hoje com convidados especiais, Clarissa e a Raquel, que são especialistas em transformação digital e sócias fundadoras da Muta Ecosistemas, E eu vou deixar claro para elas explicarem esse conceito para nós, esse conceito de ecossistema. Então, por favor, sejam bem-vindos, Raquel e Clarissa. E já comecem contando um pouquinho da história de vocês e nos expliquem esse conceito, de ecossistema. Olá, pessoal. Obrigada, Alan. Obrigada, Bruno, pelo convite. Bom, começando aqui, eu sou a Raquel, ou Rachel, também é uma pergunta que eu escuto frequentemente, como eu me apresento. Bom, eu sou a cofundadora do ecossistema. O ecossistema existe há 4 anos, tá? É um conjunto de profissionais e empresas que criam soluções unindo marketing, vendas e tecnologia, e que a gente atua de ponta a ponta no negócio dos clientes, A gente começa desde a ideação, que é a pesquisa, entender viabilidade de produto, de negócio, enfim, desde a estruturação também, partindo da ideação, estruturação e o crescimento do negócio e fidelização de clientes. Então, por meio desse conjunto de profissionais e de empresas, e por isso que se chama ecossistema, a gente consegue atuar em diversas frentes para os clientes, tanto no mercado B2B, B2C, startups, enfim, por conta dessa atuação de inteligência colaborativa e coparticipação de várias empresas, a gente consegue atingir esse espectro amplo aí de soluções nos 3 pilares que eu mencionei. Vou me apresentar então, Clarissa. Claro. Sou sócia, cofundadora da Muta. Eu acho que o que eu posso acrescentar no que a Raquel trouxe acho que algumas palavras-chave aí quando se trata de ecossistema, tá? Já que a gente está falando de uma visão um pouco mais prática e objetiva aqui. A nossa intenção, é sempre fazer parte da solução, dos nossos clientes. Isso é um ponto bem forte, tá? Uma visão bastante estratégica que costura todas as atividades, tá? E principalmente uma imersão, um trabalho muito de construção e colaboração com os nossos clientes, tá? Então, agregando sempre uma visão de negócio, entendendo realmente, profundamente, como é que esse negócio opera e como é que a gente consegue maximizar as ações aqui para obter melhores resultados. Perfeito. Como que esse cliente chega até vocês? Como é que ocorre essa captação, essa conversa inicial? Bom, a gente tem diversas formas, Tem a própria recomendação, indicação de clientes passados, Eles recomendam e essa frente é muito... O poder de conversão dela é incrível, Que são pessoas que já conheceram o nosso trabalho e vão nos indicando para outras. Então, a gente tem a frente da própria indicação de clientes anteriores. O ecossistema se retroalimenta, Então, tanto eu e a Clarissa, na nossa figura de Muta, de encabeçando algumas frentes e prospecções, a gente gera demanda, para as empresas e para os makers que participam do ecossistema, como o contrário também, Então, os makers e os profissionais que fazem parte do nosso ecossistema, eles também nos buscam, por exemplo, para uma ajuda em incorporar em um planejamento, uma noção de branding dentro de um cliente que eles estão atendendo, E temos, obviamente, toda a parte de automação de marketing, conteúdo de redes sociais e etc., para trabalhar também esse awareness, essa divulgação no mercado e conseguir qualificar essas pessoas e trazer para uma conversa mais aproximada. Certo. Eu vi que já passou aí pelo mão de vocês e são clientes da Muta, empresas como Ambev, Bayer, Gafisa, a PepsiCo, Centauro, entre outras, O que eu queria entender, até puxando aqui fazendo um gancho com o Alan aqui, entrou um cliente, vocês conquistaram um cliente como o tamanho da Ambev, uma grande corporação que nem essa. Qual que é o processo inicial de vocês? Como é que vocês vão, como é que funciona, essa gestão de vocês da entrada do cliente, e para vocês então começarem a correr atrás de soluções, para o marketing dele,
O primeiro passo diante da entrada de um cliente é a gente passar por um processo de imersão, né? Entendimento do negócio, entendimento do time envolvido, né? Dos atores ali do projeto em si, identificar ali principalmente os requisitos de negócio, né? Expectativas, quais são as necessidades e tudo mais, tá? Levantando essas informações, essa primeira coleta de informação, a gente consegue ter subsídio suficiente para montar um time, né? Obviamente que vai montar esse time depende muito do modelo, né, do escopo de projeto que foi fechado, né? A gente muitas vezes coparticipa com as estruturas do cliente. Então, a gente costuma dizer que a adaptabilidade da Muta, né, é uma das razões pelas quais a gente tem esse nome, justamente analisar esse contexto do cliente e entender se a gente vai para um modelo híbrido de coparticipação, de construção dos times, ou se o cliente realmente não conta com uma estrutura de marketing internamente, a gente, né, terceiriza totalmente a estratégia e a operação, tá? Então, dado esse processo de imersão, entendimento de qual é o escopo, né, e também o desenvolvimento do time, a gente parte para as atividades propriamente ditas, né, dentro de um contexto sempre de priorização, né, avaliação de necessidades do negócio, de forma prática, a gente sempre gosta de entregar objetivos de curto prazo, né. A gente não se prende muito a grandes planejamentos, até porque num contexto de mudanças que a gente vive, a gente precisa entregar valor cada vez mais rápido, né? Então, a perspectiva de agilidade, né, em ter um time multidisciplinar ali atendendo o cliente, é uma das principais vertentes ali no nosso processo de operação mesmo de projeto. Isso, até adicionando aí o exemplo que a Clarissa está falando, como a gente tem uma operação bem modular, e eu acho que aí depois a gente pode entrar um pouco explicando sobre esses benefícios da atuação em ecossistema, mas voltando, né, às vezes os clientes entram de diferentes formas, tá? Então, em alguns momentos, eles entram com um escopo muito bem pré-definido do que eles esperam conosco. Então, por exemplo, um trabalho de content marketing, né? Conteúdo para as redes sociais, para trabalhar um posicionamento de marca. Então, já está bem definido o trabalho. Então, a gente consegue já no momento zero entender qual vai ser esse time, esse escopo de atuação que a gente vai desenvolver e fazer a formatação desses times. Tem outras formas também que o cliente vem precisando mais de um aporte estratégico, né? Para entender o que é esse precisar, né, de atuação, o que é essa execução. Então, a partir dessa imersão, a gente define um escopo de execução, né, de operação, e monta esses times. Então, tem diferentes formas aí de começar. Eu li o manifesto de vocês no site, eu gostei bastante da parte onde fala compara com um projeto de arquitetura ali, né? Onde o arquiteto te entrega o projeto, agora a definição, se ele vai fazer ele completo, vai fazer em partes, se ele vai modificar, né? Depende do que o cliente quer, eu gostei bastante disso. Mas Alan, fica à vontade. A gente sabe que nem sempre são flores, né? Tudo são flores. Como que vocês dizem não aos clientes, né? Quando eles querem ir para um caminho, não é isso que vocês acreditam? Como é que é o processo de vocês de convencimento? Sabe que é super pertinente, Alan, essa tua pergunta, porque é algo que a gente reflete, inclusive vem conversando nos dias atuais aqui, né? Sobre essa questão de recomendação e de caminhos que o cliente quer seguir, né? Acho que o nosso papel é sempre trazer o melhor cenário, reunir ali todo um processo de dados, né, de informações ali palpáveis para que o cliente consiga tomar a melhor decisão, né? E lembrando que essa decisão ela é sempre construída, né? Tem um papel nosso de trazer esse cenário, mas tem um papel também do cliente em seguir caminhos que também ele acredita, né? Nem tudo são flores, faz sentido o que você falou, obviamente, né? Não vivemos num mundo utópico. Existem escolhas, caminhos que muitas vezes o cliente quer tomar e que a gente não recomenda, mas a gente faz questão sempre de ter uma recomendação e o olhar da Muta, tá? Isso pra gente é fundamental. E tem coisas que a gente precisa de fato, o cliente quer seguir dessa forma, a gente vai lá, se propõe a acompanhar todo o processo, testar esse modelo, e o teste não é um erro. O teste é aprendizado. Então, eu acho que se todo mundo está, né, com essa mentalidade, fica muito mais fácil orbitar nesse sentido de opinião, né?
E um ponto interessante é que até a gente trazer a nossa visão, né, de um caminho diferente, a gente faz muitas provocações, né, do porquê seguir esse caminho, qual o resultado que você quer, o que te leva a crer, né, que esse é o melhor caminho. Então, até mesmo antes de chegar com a nossa visão, a gente costuma provocar bastante os clientes para eles participarem dessa construção, para ficar também opiniões, né? E ficar a minha opinião em cima da sua, porque eu trabalho com isso, enfim, a gente não acha que essas discussões agregam, então por isso a gente faz provocações para juntos chegar no entendimento, mesmo assim o cliente, né, a gente provocou toda essa discussão, toda essa inteligência, que também é uma colaboração, né, e mesmo assim eles querem ir para o lado, a gente encara isso como um teste, então tá bem, vamos testar, né, e com o resultado a gente entende que, como a Clarissa falou, não é pontuar o erro e dizer que você estava errado ou estava certo, e sim, olha, testamos e não deu certo. Por que não deu certo? Tá bom, aprendemos e vamos seguir em diante, né? Nesse processo é muito mais sobre fazer perguntas inteligentes e boas perguntas do que trazer respostas prontas, né? A gente sabe que cada vez mais com esse contexto de mudanças, né, e de velocidade, e do impacto tecnológico, né, da necessidade, por exemplo, né, em tempos pandêmicos em que a gente está vivendo, sei lá, 10 anos em um, tudo teve que se ressignificar muito rápido, né? Então a gente também gosta de fazer essas construções com o cliente, e assim, resposta pronta, a gente sabe que as perguntas estão mudando o tempo todo, então cada vez menos fazem sentido trazer algo muito pré-definido ali. Perfeito. Deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês. Eu notei, tá, olhando o material de vocês, olhando release, o que for, né, que existe uma vontade de vocês até de não ser chamado de agência, né, de não, nós não somos agência, né, eu percebi isso, tá, no posicionamento de vocês, então eu quero aproveitar e falar assim, existe, então, né, algo, né, que vocês já acreditam que é falho na forma que as agências atuam, né, e isso aí dá pra gente falar bastante sobre isso e criticar, porque a ideia até de ser sincero, aqui, de ser sincero cast, era de uma irritação que eu tinha junto com o Alan, né, nas nossas empresas, de, cara, como é incrível que se fala de marketing digital e se trata isso como, né, com um monte de farsa, né, que vai aparecendo, isso em todo o mercado, mas como é o nosso mercado, a gente tinha muito para falar, mas eu queria entender de vocês, assim, tipo, o que vocês veem como falha, né, no formato que as agências trabalham, até a ponto de que vocês não querem nem, né, ter essa pecha, né, de agência. Eu prefiro ver muito mais como uma questão de sustentabilidade do modelo, do que como falha, né? Eu acho que todos os mercados eles vêm se ressignificando, né? Então, assim, não é, acho que por um lugar de juízo de valor, né? E sim muito mais por seguir um caminho que a gente acredita, né? Diante do nosso propósito, diante das nossas experiências, por uma mente empreendedora, por flertar do nosso lado aqui com autogestão, com holocracias, com essa coisa de equilíbrio de controle, né? Com pluralidade nos projetos. E também por entender que o ecossistema de marketing também vem mudando, né? Assim, o universo de plataformas, de caminhos que a gente tem hoje, de meios para tomar decisão, né? Faz com que a gente precise ter muito mais diversidade, né? Orbitando no entorno da empresa para conseguir entregar valor para o cliente. Então, eu prefiro enxergar por uma lente muito mais de sustentabilidade, né, e de crença no modelo que a gente vem validando na prática, né. Eu gostei da palavra na prática, então eu vou usar bastante aqui. Que é real. A gente tem inúmeras experiências de diversos lados, né, seja como empresa, seja trabalhando em agência, porque somos profissionais também da comunicação que trabalhou e que entendeu esse meio, e que trabalhou em publishers, enfim, e conseguiu entender o melhor e o que a gente não fazia muito sentido desses modelos, mas eu gosto de olhar a perspectiva de sustentabilidade e reinvenção, sabe, e evolução. A gente tem que se colocar não só na questão de educação, né, que essa coisa do lifelong learning, mas a carreira também a gente tem que ser um eterno aprendente aqui, né, então a gente está sempre querendo evoluir. A ideia é que a gente consiga evoluir o modelo da Muta a certo ponto que a gente não consiga nem se reconhecer, né? Porque a gente precisa acompanhar a evolução dos tempos aí. Adicionando um pouco aí ao que a Clarissa falou, né? Acho que trazer essa palavra, né, agência, acaba delimitando o que a Muta faz, né?
A gente não é nem agência, nem consultoria, a gente é o ecossistema, porque em discussões com clientes, eles em alguns momentos perguntaram, né, então o que o mercado geralmente reconhece? Consultoria é só estratégia, não tem implementação. E a agência é um tipo de entrega, né? Então, se a gente se marca como um desses dois, marca território, que eu digo, né, ocupa esse território, a gente está delimitando a nossa atuação. Porque a multa, ela pode ter, sim, dependendo da necessidade do cliente, ter uma atuação que é planejamento, que é estratégia, a gente não participa da operação. Então, isso não está colocando a multa como uma consultoria. A gente está sendo o ecossistema, atuando colaborativamente, mas numa parte estratégica, né? E até uma coisa que eu lembrei agora, né, que eu associei com o que o Alan perguntou do não. Né? A gente, como a Clarice falou, a gente veio do mercado, nós fomos atendidas por agências e consultorias. E, para mim, né, quando eu contratava o serviço de algumas empresas, o não que me incomodava era eu não consigo fazer isso porque não é o meu expertise. E também não sabia recomendar alguém. Então, vou dar um exemplo aqui fictício. Sim, ótimo. Ia fazer a campanha de lançamento de um produto. Eu tinha um suporte de uma agência de design muito bom, mas eles eram bons em design, né, no layout da peça, e faltava agregar aí o aspecto estratégico de como que eu vou conversar todo esse design com o meu time interno, com a comunicação no PDV, com comunicação com o distribuidor, como vai ser essa conexão estratégica. Não sabia fazer. E também não tinha quem recomendasse. Então, eu, como cliente, eu tinha que ir atrás de outra empresa que pudesse agregar e eu ter que fazer a junção com todos esses players. E, porventura, precisava da criação de uma landing page. Nenhum dos dois fazia. Então, eu, como cliente, tinha que ir atrás de uma terceira empresa e fazer a conexão de todos esses três para poder fazer uma campanha só. Certo. Então, esse tipo de não era o que mais me incomodava, de ter que procurar toda essa expertise para uma só ação. Até falando de aprendizado, né, foi comentado há pouco, qual é o erro que vocês cometeram há uns 2 anos atrás, aproximadamente, né, estou dando um exemplo de tempo aqui, né, ou costumavam cometer e que hoje em dia vocês não repetem mais? Filosófico. Agora é uma boa reflexão. Gosto de falar sobre isso. Sessão de terapia, vamos lá. Com relação a relações humanas mesmo, a parte de atendimento e condução de projetos, uma coisa que a gente percebeu é responder a urgências sem antes a gente dialogar sobre essas urgências, né? Então, cai uma necessidade para a gente implementar uma campanha ou mesmo criar uma proposta da noite para o dia e a gente não mitigar e entender um pouco mais com o solicitante ou com o cliente essas urgências, porque a gente já passou por situações que a urgência não era tão urgência. Então, foi um esforço conjunto tremendo, né, um estresse, porque essa pressa leva para um estresse, e que no final das contas não era tudo isso, né? A proporção não era tão grande e a gente poderia ter renegociado melhor. E a gente notou isso, aí eu estou até falando por mim, queria que a Clarissa contribuísse, mas na minha visão é que essas urgências, quando não tratadas ao longo, né, dessa experiência, a gente notou que elas não eram tão urgentes assim, que elas poderiam ser um pouco mais mitigadas. Basicamente é lidar com a ansiedade do cliente, né? A gente entra junto na mesma pilha que ele está e não faz o nosso papel, né? Justamente ao contrário, né? Segurar e... Entendido. Exatamente. Exato. E eu gostei do que a Raquel falou, porque quando a gente vai começar com isso já na parte comercial, né? Onde eu vou montar uma proposta para o cliente quando ele está vindo, né? E normalmente quando alguém está nos pedindo um orçamento, vem com pressa, né? Não, tem como mandar esse orçamento para semana que vem? Eu falo, cara, o que eu posso fazer é te dar uma noção padrão, né, de um case que eu tenho atendido, para tu ter uma noção de investimento. Agora, te dizer que vai ficar fechado em isso, ainda mais num formato, né, que se trabalha como de vocês, que parte, né, primeiro precisa ter uma imersão no cliente, né? Tu já precisa de uma imersão às vezes para fazer até o próprio orçamento, né? Porque não dá para tu entender o tamanho do problema antes, né, de você ter uma conversa, né, franca e sincera ali com o cliente, né, e entender todos os pontos, né, dele. Exatamente. Eu quero aproveitar, então, vocês, né, têm atendido as grandes corporações e vocês conseguem pontuar
algum desafio comum, algum gap comum aí, seja no mercado, coisas que vocês tenham encontrado, seja olhando para os times de marketing dentro das empresas, seja olhando os desafios do próprio mercado de marketing digital, né, que vocês têm encontrado, que tem sido algo que vocês falam, cara, isso é um ponto que tem muito a ser explorado e que a gente, que é um gap aí de mercado. Vocês conseguem pontuar algo assim? Olha, Bruno, acho que sim. Na interação com grandes times, o que a gente nota é que a departamentalização, acho que essa palavra existe, essa coisa de ter muitos silos de áreas independentes, né, correspondendo ali muitas vezes a objetivos completamente diferentes, faz com que a gente tenha dificuldade de permear essas estruturas, né, e criar uma jornada integrada ali para um projeto, né. Então, acho que é uma questão estrutural das corporações, né, gigantes, enfim, tem várias, né, gerente de produto, gerente de marketing, o comercial, mas tudo isso precisa ser integrado numa jornada em que a gente vai analisar cada ponto de contato e aí sim criar um projeto que faça sentido, né. Então, acho que essa divisão, essa fragmentação das empresas acaba causando uma série de dificuldades para a própria estrutura, né? Na obtenção de resultados, de projetos mais consistentes, na própria colaboração entre os times, né? E que isso, de certa forma, para a gente é uma oportunidade, porque a gente tem essa visão integrada, né? A gente busca permear, às vezes é bastante difícil, mas permear essas estruturas, trazer as pessoas para dentro do processo, né, e construir e colaborar, co-construir juntos, né. Acho que esse é um desafio interessante para a gente, mas que vira uma oportunidade. Um gap que eu vejo, e até assim, além do Brasil, né, chega a ser ainda um gap mundial por conta do momento de transformação das tecnologias e etc., o fato que há grandes corporações, salvo as que não têm os grandes times focados em marketing digital, você tem grandes corporações com um time de diretores e gerentes que não conhecem muito sobre marketing digital. Então, isso adiciona uma complexidade na hora de trabalhar projetos que demandam, né, que passam por marketing digital e transformação digital, porque você tem que conhecer um pouco sobre esse mercado, o que as ferramentas são capazes de fazer, né, e principalmente que não existe fórmulas prontas, tem muito teste, né, tem muita validação, tem muito estudo de informação, então às vezes essa falta, né, de mindset digital e de conhecimento causa aí um slowdown, né, desacelera um pouco os projetos, você passa por muito mais provar ou mostrar que isso pode dar certo e tentar implementar, né, diminui essa velocidade de testes. Mas, de novo, isso não é algo só exclusivo Brasil, né? Pesquisas mostram que isso também é um fator, um gap mundial ainda. Verdade. Fugindo um pouquinho da questão da empresa, agora falando de vocês, como é que vocês lidam com a rotina diária de empreendedoras? Como é que vocês dividem o tempo de vocês? Claro, imagino que cada uma tem sua rotina, então a pergunta é para as duas, né? E consegue ainda ter uma qualidade de vida. Como é que vocês conseguem se organizar o tempo de trabalho, o tempo de acrescentando descanso? Até vocês estão, já expliquem para nós, vocês estão, a multa ela é remota, ela tem escritório, isso também é bem interessante de saber. Bom, vou começar pela pergunta do Bruno, pelo complemento, depois eu vou para outra parte. A gente nasceu 100% remoto, tá, Bruno? A gente vem de um processo de homologação dessas parcerias, do ecossistema, né? Obviamente, muito do repertório que a gente tem profissional, nós trouxemos essas pessoas conosco, né? Então, já vivenciamos projetos na prática juntos. Mas é uma operação que já nasceu para ser remota, né? Então a gente atua bastante com ferramentas ali de gestão de projeto. Posso citar algumas aqui, a gente tem o Trello, tem o Slack, Miro, enfim, as próprias plataformas de reunião, né? Porque a gente precisa o tempo todo ficar se conversando, mas com processos bem estabelecidos, né? Com dinâmicas bem estabelecidas e principalmente uma divisão de papéis e responsabilidades ali muito delimitada, né? Muito marcada, né? Para que a gente consiga coexistir e para que a gente consiga, de forma ágil, gerar valor para os clientes, tá? Voltando na pergunta do Alan, como é que a gente faz para se organizar, né? Eu acho que assim,
acima de tudo, bastante resiliência e bastante disciplina, né? Porque eu acho que essas duas coisas têm que andar bem coladas nesse processo de empreender, né? Para a gente conseguir dedicar esforços e pensar os clientes, mas não deixar a nossa empresa descoberta, né? Também pensar a Muta o tempo todo. Então, viver esse processo de empreender 24/7, né? Então, acho que tem o espaço para os clientes, né? Tem o espaço para pensar a Muta, isso é fundamental, isso está em dia a dia, está em agenda, tem status, tem avaliação, tem essa nossa preocupação também, né, em rampar a empresa, né, em tracionar cada vez mais, expandir os negócios, expandir o ecossistema. Então a gente tem uma agenda frequente, né, porque o nosso trabalho por meio da tecnologia é muito relacional também, né, com os clientes e com as pessoas que a gente homologa do próprio ecossistema, né. Então é o tempo todo interagindo, se relacionando, entendendo o mercado, entendendo como é que são as pessoas e até para a gente conseguir retroalimentar o nosso senso criativo também, né? E poder devolver isso como valor para os clientes. Aí, trazendo alguns exemplos práticos, né? Gostei também, né, de importância de sempre fazer um fechamento, né? Então, dentro dessa organização que a gente faz, toda segunda-feira, né, começando a semana, eu e a Clarice, a gente tem uma reunião de status das contas, né? Como estão os projetos, tanto da Muta quanto dos clientes, o que é prioridade, onde a gente precisa fazer uma outra reunião só de imersão. Então, a gente sempre faz esse acompanhamento, né? A gente troca esse status toda segunda-feira. Toda sexta-feira, a gente também tem um fechamento, e que nesse fechamento ele ajuda até que é a cabeça do empreendedor, mas, bom, antes de empreender eu também tinha essa accountability, né? Eu ficava pensando sobre o que eu estava fazendo durante o final de semana, isso vai que meio automático, né? Então, quando a gente faz esse fechamento na sexta-feira, mesmo que você esteja na praia, fica rodando ali um filme ali no background da cabeça e, de repente, vem uma ideia para você compartilhar na segunda, né? Então, a gente tem, né, nossos rituais, né, de toda sexta-feira, toda segunda. A gente tem encontros semanais com os clientes também, para fazer uma validação de como é que está a conta, quais são os próximos passos, o que tem de entrega dos projetos e com o ecossistema. Tem semanas que encaixa tudo bem na agenda, tem semanas que é uma loucura. Então, o equilíbrio acaba sendo uma média ponderada, né, dos picos. Perfeito. Os clientes de vocês costumam ser clientes que vocês trabalham num formato de projeto, onde vocês, eu fechei com ele, vou fazer por um ano, por exemplo, algo, ou vocês têm esses clientes naquele formato, uma proposta de serviço mensal, ou algo assim, só para eu entender também? Depende bastante dos objetivos de negócio, tá, Bru? Em se tratando de um cliente que não tenha total clareza ou tenha múltiplas frentes de atuação e que não tem ainda uma definição de prioridade, a gente costuma começar um trabalho que muitas vezes pode ser evolutivo, mas que ele tem que ser recorrente, né? Porque são tantas variáveis para a gente pensar em conjunto que a gente não consegue ponderar começo, meio e fim, tá? Então tem esse tipo de perfil com esses objetivos e com esse cenário. E a gente também tem cenários, eu acho que como a Raquel já citou, bem pontuais. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um e-commerce. Começo, meio e fim, né? Levantamento de requisitos, entendimento do momento da empresa, investimento, tudo mais, e roda o projeto, começo, meio e fim, entrega, né? Então, a gente tem projetos, frentes de atuação distintas e formatos de trabalho distintos, né? E tem mais um tipo de formato que a gente também atua em mentoria. Então, tem muitos empreendedores, ou até propriamente ditas as PMEs, por exemplo, que muitas vezes precisam de um auxílio antes de pensar em qualquer estruturação de marketing, né? Então, a gente meio que fica ali como um braço, mentorando essas empresas para ajudá-los a dar o próximo passo. Eu vi isso no serviço de vocês, ali, né? Vocês trabalham também com startups ali para o go-to-market também, né? Sim. A gente trabalha com empresas de todos os tamanhos, né? Grandes, médias, startups. A gente consegue ser bem modular nesse sentido também. Meninas, o que eu quero de vocês agora para a gente finalizar, fiquem à vontade para contar sobre o caminho de 2021 aí para a Muta, se vocês estão focados em algum projeto específico para a Muta, né? O que vocês estão imaginando que vai ser diferente. E claro, se quiserem deixar algum recado para os nossos ouvintes, e dica ou qualquer coisa assim, fiquem à vontade. Eu acho que, falando de 2021, que a gente, né, aposta aí na Muta e entende que
que é um momento favorável, né, e que vem, na verdade, um reflexo de 2020. A gente vem com muitos projetos, né, de transformação digital ou de digitalização de negócios, né, empresas que vinham ali de forma modesta, trabalhando redes sociais, aproximação com clientes, o website não tinha uma boa usabilidade, não conseguia agregar no negócio. Então, a gente pegou muito trabalho assim, em 2020 e, né, pelo contexto que a gente vive ainda, a gente acredita que 2021 vai continuar, né, com esse mercado aquecido nesse sentido. E também tem uma outra frente de negócio, que é uma expansão do pilar da Muta, né, do marketing, vendas e tecnologia, que a gente também atua com estratégias para a educação corporativa. Então, foi algo que também tracionou bem em 2020 e a gente também espera aí que 2021 seja uma solução com boa aderência. Então, a gente faz essa imersão que a gente faz de marketing, por exemplo, numa empresa, para desenhar o go-to-market, o que você deve fazer, a gente faz similar pensando em educação e treinamento, né, e capacitação dos times de uma empresa. A gente faz essa imersão, entende quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e daí a gente vai entregando, né, um conjunto aí de capacitações, treinamentos, cursos ou criar conteúdo, né, customizado para essas empresas. Então é a nossa visão aí 2021 para a Muta. Legal. Bom, parabéns pela iniciativa de vocês, pela coragem, né, de ousar, vamos dizer assim, nesse mercado, né. Muito interessante, faz muito sentido. Perfeito, o mercado precisa de gente que nem vocês, né? E fico feliz que vocês participaram aqui do SinceroCast, compartilhando conhecimento conosco. Tá? E só desejo sucesso para vocês aqui para frente. Poxa, obrigada, meninos. Obrigada mesmo pelo tempo aqui em conjunto, pela troca e pelas provocações práticas aqui, foram muito legais. Obrigada, sucesso a todos, né? Valeu, pessoal. Valeu. SinceroCast, produção e-kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.